Fala pessoal, beleza? Deixa eu pôr aqui mais distante, para vocês me verem. Tudo bem? Nando aqui mais uma vez para vocês, trazendo essa live para vocês. Estamos estudando o livro de Jó e nós vamos continuar essa meditação acerca do livro de Jó. Lembrando que nós estamos fazendo essas aulas aqui e no domingo também as aulas, mais uma aula chamada de aula invertida, né? Onde as pessoas trazem que leram e a gente conversa sobre alguns assuntos pautados do livro. Está sendo transmitido também, estamos só regulando o áudio, né? Acho que falei isso na outra aula, nessa também. Está estourando o áudio, eu não sei exatamente como resolver. Se alguém souber também, ajuda aí, porque eu estou gravando com esse microfone e vocês conseguem me escutar tranquilamente, mas a live está causando alguns problemas no domingo, tá bom? Dá para entender mais história, então esse é o único problema. A gente vai resolver isso de alguma forma aqui, tá bom? Pessoal, então nós vamos iniciar, tá bom? A nossa aula de hoje, recapitulando alguns pontos do capítulo anterior, que era o capítulo 20. Nós vamos ler hoje do 21 até o 30, tá bom? Então vamos aqui direto para a minha tela já para a gente ver os capítulos em si. Aqui já está no capítulo 21, mas vamos ver alguns elementos do capítulo 20 para a gente partir daqui. Aqui a última fala é de Zofar. Nós temos já a grande teoria, né, dos amigos de Jó, que o sofrimento de Jó seria devido a um pecado cometido e logo Jó estava sofrendo porque ele precisava se arrepender e aí os amigos de Jó não estavam vendo isso, né? E a gente viu sobre isso, né? Se nós não soubéssemos a história desde o capítulo 1, nós talvez poderíamos até concordar com o que os amigos de Jó falam e como eles estão defendendo essa teologia. Mas nós sabemos que Jó não era isso, né? E nós poderíamos achar que Jó, como os amigos de Jó, estavam sendo bem arrogantes, etc. e tal. Né? E Zofar, né, ele deixa aqui falando que ele está conservando o conhecimento que ele tem. Então a gente vai ver principalmente essa diferença, né, e essa distinção entre os conhecimentos que nós temos e os conhecimentos reais sobre Deus. Isso é muito importante, porque normalmente a gente tenta trazer filosofias mundanas para aquilo que é sagrado a Deus. Nós trazemos conhecimentos do mundo exterior, do passado, e nós levamos isso como uma verdade absoluta. E é o que está acontecendo aqui, basicamente, com os amigos de Jó, tá bom? Então nós vamos ver um pouco agora sobre isso que eles vão falar aqui e continuar a leitura, tá bom? Então, como que eu vou fazer também? As leituras de Jó, as falas de Jó, eu vou pôr todo de uma vez. Então, tem alguns capítulos que são só falas de Jó, então vamos ver todas as falas de Jó e depois a fala dos amigos e vice-versa. Então, vamos ver mais de um capítulo durante algumas explanações, tá bom? Então, vamos lá, eu vou por aqui na minha tela e vocês vão ouvir agora as escrituras. Jó, capítulo 21. Resposta de Jó. Será que é do homem que eu me queixo? Então Jó respondeu: ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Os maus cantam e se alegram. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam.
deixam as suas crianças correr como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Que Deus castigue os ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com palavras vazias? Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Por que vocês perguntam, onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? E não levaram em conta as suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como, então, vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Beleza, gente. Então, nós estamos vendo aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca de um ponto, né? Jó, ele está se queixando da dor, né? Diante da dor e eu tô pensando, né? Como é difícil a gente não se queixar, né, da dor e sobre a situação, né? Será que se queixar é um problema? Né? Eu gostaria que vocês pensassem, e se quiserem podem até responder aí embaixo, se sim, se vocês acham. E se sim, se for um sim que você respondeu, até onde se queixar é saudável? Né? Onde eu me queixar de fato é saudável? Jó está destacando aqui que nem toda prosperidade vem do Senhor. Nós olhamos isso nos capítulos aqui. Ele coloca que os ímpios, né, ó, eles vão prosperar. Deixa eu ver aqui, ó. Não provém deles a sua prosperidade, não tem, né? Que ele está falando das pessoas que têm coisas, cantam com alegria e etc e tal. Então, necessariamente o fato de termos alegria, ela não significa que estamos com o Senhor, nem que a prosperidade vem do Senhor de fato, né? E novamente, prosperidade, ela não está ligada exatamente à riqueza, né? Nós podemos lembrar de José, que José foi rico, ele foi próspero,
na prisão, né? Então a riqueza não está ligada exatamente com prosperidade, né? Pessoas que negam o próprio Deus têm riquezas, logo as bênçãos materiais, físicas, elas não vêm por justiça própria, por um valor de justiça. Jó demonstra que o argumento de seus amigos sobre o justo ter bênção e o ímpio sofrer, ele ressalta essa afirmação e fala que isso que eles estão falando é uma afronta direta a Deus, né? Como se eles quisessem ensinar a maneira, como se eles quisessem ensinar a Deus a maneira certa de mostrar quem é abençoado, quem é justo, quem não é justo, né? Através das bênçãos ou não bênçãos. Então, Jó ele chama essas palavras dele no capítulo, no versículo 34, de vazias, né? Essas palavras que vocês falam, como vocês querem me consolar com palavras vazias, nas respostas de vocês só a falsidade. Então, Jó, levando em consideração que Jó está com palavras duras para os seus amigos, e nós levamos em consideração o fato que Jó está sofrendo, e ele esperava receber alívio e conforto amigos, ele está recebendo condenações, né? E muitas coisas que estão aumentando o seu sofrimento. Então, o ponto principal daqui é que Jó está mostrando que a riqueza, a prosperidade, elas não são elementos que nós podemos mensurar se uma pessoa é abençoada ou não por Deus, se ela é ímpia ou não por Deus. E esse conhecimento ele é muito bom, né? Muito claro, porque você pode sofrer fazendo a vontade de Deus, você pode sofrer fazendo a vontade de Deus. Então, o bem, ele não define um caráter de sucesso no sentido de que prosperidade. Eu posso fazer o bem e esse bem que eu faço me prejudicar socialmente onde eu estou. Então, esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui destacando. Tá bom? Então, vamos entrar agora no capítulo 22 do livro de Jó. Jó, capítulo 22. Terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz. E perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles.
reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima. E Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado porque você tem as mãos limpas. Certo. Nós temos aqui agora, essa frase ele apresenta um novo argumento. Primeiro, ele destaca como Jó não ia castigar, Deus não ia castigar Jó por Jó fazer coisas boas, né? Ele faz umas perguntas irônicas, né? O fato de, pelo temor de Jó, etc e tal, que Deus ia castigar e não. Mas ele coloca que a maldade de Jó, ela se destaca pelo fato de que ele fez coisas como, porque sem motivo você exigiu penhor do seu irmão, despojou das roupas que estavam seminus, você não deu água aos cansados, etc e tal. Então a teoria ele faz, filosofar, né? Ele faz é que Jó não tinha praticado a caridade com as pessoas. Então isso fazia parte da teoria dele. A falta de caridade de Jó estava levando Jó a esse sofrimento. Então ele está chegando a essa conclusão de que Jó, assim como todo homem, era um homem inútil para Deus. E de fato, o fato de vivermos ou morremos é uma pura misericórdia de Deus, né? Deus é um ser perfeito e não precisa de outros seres para viver, né? Deus é perfeito, ele é completo, ele é o que ele é, né? Então, na cabeça de Elifaz, Jó está cometendo os mesmos erros que os outros ímpios cometem, e a iniquidade dele era tão grande que ele não conseguia ver o seu próprio mal, a maldade que ele estava vivendo, né? De fato, isso pode acontecer. Pessoas que estão em um pecado grave, que elas não conseguem ver o tamanho do mal que elas estão e elas acabam não conseguem fugir disso, né? Não sair disso. Então, mas no caso de Jó, não. Jó não é uma provação, né? Essa é a teoria de Elifaz agora. Jó praticou a caridade e logo Jó está sofrendo por falta de praticar a caridade e por causar mal às pessoas. Então, esse seria o pecado de Jó. Então, vamos ver a resposta de Jó mediante a essas acusações, né? É como se fosse um tribunal, né? Eu falei isso de não. É um tribunal. Temos advogado de defesa, que é Jó, advogado de acusação, e juiz, né? O juiz que depois dá sua sentença. Mas Jó também a gente vê em outros capítulos que ele apela para o juiz, né? Para que Deus advogue por ele, para que Deus seja o próprio advogado por ele. Isso lembra talvez que Jesus, né, é o nosso advogado também. Então vamos olhar aqui para o capítulo 23 e 24, que são as duas falas de Jó. Jó, capítulo 23. Resposta de Jó. Quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu,
Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó, capítulo 24. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois a manhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto.
Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Certo? Então, vamos lá. Então, são duas falas de Jó aqui. As duas falas de Jó, elas estão levando a dois pontos, né? Respondendo, obviamente, ele faz as suas acusações. Jó, primeiro que ele destaca aqui no 23, que... Não, 3, isso. O sentimento de Jó, primeiramente, 23, eu acho interessante porque, às vezes, nós sentimos que Deus está tão distante de nós, mas aí nós nos precisamos trabalhar uma coisa que é a nossa consciência, para saber que Deus sempre está presente em nossas vidas. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando com alguns jovens, né? E a gente estava num acampamento, e aí eu perguntei para alguns jovens, por que você está aqui, né? Por que você veio nesse acampamento? E alguns, eu estava me sentindo longe de Deus e é isso, porque eu estava me sentindo longe de Deus. Eu falei, então quer dizer que você sair daqui, Deus vai se afastar de você e acabou. É o acampamento que manifesta que você e Deus estão juntos. E alguns jovens ficaram pensativos, outros até choraram, né, quando eu perguntei isso, porque nós temos muito essa sensação de sentir, né? Deus está presente quando eu estou no bem-estar, quando as coisas estão dando certo, tudo está indo bem. Mas nós temos que ter consciência que Deus está presente. Deus está, mesmo diante do sofrimento, das dores, Deus está lá. Então isso não é uma questão de sentir, isso é uma questão de entender, de compreender, de ter um entendimento sobre Deus, nossas. Então isso é difícil para nós, porque nós somos sentimentos, nós agimos pelo sentimento das coisas, mas nós precisamos compreender que Deus está lá, mesmo diante da dor. Nós devemos reconhecer que na dor, sabemos como Deus ele pode trazer sofrimento em nossas vidas. É interessante que ele destaca aqui sobre... não é esse. Não, é no próximo. Ele vai falar sobre as pessoas que sofrem, né, os órfãos, etc. Então, Deus vai cumprir isso. Né? E é interessante que ele coloca outro elemento, né, que Deus... não, foi mal. Não tem nada a ver, eu quero falar agora aqui. Sem outro capítulo. Então, Deus, ele vai mostrar tanto para Jó quanto para os amigos dele, em certo momento, o que de fato está acontecendo, ó, versículo 13. Mas se Deus resolver alguma coisa, quem pode convencer ele de mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Muitas coisas como ele está planejando, ainda tem planejado. Então, Deus tinha uma estrutura, né, para Jó. É isso que Jó entende. Que, na linha do tempo que ele criou sobre Jó teria que passar pelo sofrimento. E aí, depois, acontecem as outras demais coisas na vida de Jó. Já no capítulo 24, nós observamos que Jó reconhece que muitas vezes existem sofrimento e todas as pessoas muitas vezes sofrem. E se tudo isso for na conta do pecado, gera uma grande dúvida, né? Porque ele coloca aqui de crianças, né? Versículos em diante, os pobres explorados, etc. e tal. Então existe um sofrimento para as pessoas. Os órfãozinhos são arrancados do peito da mãe.
Então, que pecado esse órfão cometeu? Os pobres andam nus, sem roupa. Que pecado que a pessoa cometeu? Então, nem tudo é na conta do pecado. E aí ele destaca que, mesmo que existem pessoas justas, existem pessoas ímpias que causam prejuízo às pessoas que são justas. Então, não tem como eu falar que é tudo pelo pecado. Né? Então, pode ser pelo pecado do outro que está me fazendo sofrer, pela maldade que o outro executa sobre mim. Mas nunca posso falar que essa pessoa mereceu sofrer um pecado e um sofrimento de um ímpio. Não faz sentido. Então, existem os próprios seres humanos que pode também causar o sofrimento ao outro, a dor ao outro. E isso acontece no mundo, a gente sabe disso. Nós queremos colocar na conta do pecado, queremos colocar na conta de Deus, mas nós temos que ter a noção e o senso de colocar na conta do ser humano a maldade que ele executa e, obviamente, a maldade que não ficará sem justiça. Né? Deus dará justiça. Então, existem pessoas más, pessoas que fazem todo tipo de maldade e obtêm o sucesso, né, dessa maldade que eles fazem. Mas isso é passageiro também. É como eu falei, pois o grande dia de juízo virá, Deus vai trazer justiça sobre isso. Então, isso é uma coisa que tem que ser clara na nossa mente. Nem as pessoas que estão passando necessidade, dificuldade, não é por conta do mal delas, é por conta do mal do outro que executa sobre ela muitas vezes também. Então nós temos que, já colocando elementos aqui, o sofrimento muitas vezes não está ligado somente ao pecado que a pessoa comete, mas está ligado também aos sofrimentos que outras pessoas causam a ela. E até o próprio Deus pode causar sofrimento. Então, o Jó está trazendo várias formas de sofrimento que podem acontecer ao decorrer da nossa vida. E aí a gente, talvez, quando nós estivermos sofrendo, ou se você estiver sofrendo por alguma coisa, você deve pensar desses elementos. Pelo que eu estou sofrendo? Principalmente orar a Deus, colocar diante de Deus as suas súplicas, os seus pedidos, o seu sofrimento, para que Deus possa tomar a parte disso e o controle sobre o acontecimento. Tá bom? Vamos para o próximo capítulo, capítulo 25. Jó, capítulo 25. Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Jó, capítulo. Nós estamos observando esse argumento toda vez, né? Esse argumento ele está aqui, os amigos dele colocam. O Jorge já concordou com esse argumento sobre que não existe um homem justo, né? Então, obviamente, não em contraste com Deus, nenhum homem é encontrado justo. Isso é óbvio. Deus é perfeito. Mas aos olhos de Bildade, né, ele está até colocando que tudo comparado a Deus é imperfeito. Até a própria criação em si é comparada a Deus. O brilho das estrelas são imperfeitos em Deus, aos olhos de Deus. Nada pode ser considerado justo. Né? Então ele está tentando eliminar esse argumento de Jó, né, que existe justos, que Jó é uma pessoa justa, que ele não está sofrendo pelo pecado. Né? Então esse é o argumento. Agora nós vamos ter várias falas, né? Do capítulo 26 até o capítulo 30 são todas as falas de Jó a partir de agora, né? São as falas mais longas dele. Então a gente vai ver todos esses capítulos de uma vez só, tá bom? Para a gente poder adiantar alguns pontos, eu comento de todos, né? De uma vez só. É mais fácil, mais simples. Tá bom? Então vamos lá.
Capítulo 26. Jó critica Bildade. Então Jó respondeu: Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar, e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó, capítulo 27. Resposta de Jó. Nunca abrirei mão da minha integridade. Jó continuou em sua fala dizendo: Tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo o momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite, a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Jó, capítulo 28. Elogio da sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro, que se refina, tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre.
Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó continuou em sua fala, dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa.
A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe, e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Jó, capítulo 30. Todos zombam de mim. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito, nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade. Roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente, sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Tu foste cruel comigo. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol.
Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Bom, pessoal, voltamos. Então, eu só cometi um erro aqui. No 26, tem outra falta de humildade, né, aqui. Mas a gente vai falar sobre isso também, não tem problema. Então, o Jó aqui, ele critica primeiro, a gente vê ele criticando a humildade, das coisas que ele falou anteriormente, né, sobre que ninguém é puro, né, e Jó age com um tom meio irônico, né, como ele sabe socorrer os que não têm vigor e etc e tal. E nós temos aqui também a terceira, ele fala, a Bildade vai falar sobre a grandeza de Deus, né? Mas é interessante porque, ó, nos primeiros versículos, Jó ele questiona sobre com que ajuda de quem você prefere tais palavras, de quem é o Espírito que você fala. Então, Jó está perguntando para a Bildade qual que é a fonte dele, né? E isso deve nos levar a pensar onde a nossa fonte de conhecimento, onde está baseado? Quando falamos, estamos baseados no que de fato? Né? Eu falei sobre as filosofias humanas, que é um ponto que a gente vai tocar hoje, que é isso. Às vezes nós estamos baseados em filosofias humanas, em práticas, costumes antigos dos nossos pais, e nós temos que tomar cuidado que esses motivos podem ser enganosos, nos desviar da verdade. Né? Nós podemos ver uma prática por repetição e aqui não ser necessariamente verdade. Tem uma história, acho que eu já contei uma live, mas eu vou contar de novo porque essa história ela representa um ponto importante que havia uma mulher que ela estava vendo a mãe dela cozinhar e a mãe dela cortava um pedaço da carne e colocava na panela e ela perguntou, mãe, mas por que você coloca a carne desse pedaço, sendo que dá para pôr a carne inteira dentro da panela? Ela falou, não, é porque minha mãe fazia assim, eu faço, né? E aí ela foi perguntar para a avó, por que você corta a panela, a carne, para colocar na panela? Ela falou, não, porque a sua bisavó fazia assim, eu faço. Aí foi perguntar para a bisavó, bisavó, por que você corta a panela? Desculpa, não, a carne, né, para pôr na panela. E ela falou, não, porque a minha panela era pequena e não cabia a carne inteira, então eu precisava cortar. Então, nós temos que ter uma noção e uma clareza do porquê das coisas. Porque senão nós vamos uma vida sem critérios. Nós aceitamos qualquer pessoa que fala sobre Deus também, né? Tem esse ponto. Nós aceitamos qualquer doutrina sem saber se essa doutrina é de Cristo ou não. Uma vez eu questionei um amigo meu sobre isso. Eu falei, por que você vai nessa igreja? Aí ele falou, porque por causa disso, isso. Eu falei, então, se esses são os seus critérios, por que você não vai na outra? Aí ele falou, não, nunca pensei sobre isso. Por quê? Porque a gente não tem critério. E nós precisamos ter critérios para viver a verdade também na palavra de Deus, né? Então é importante a gente questionar os nossos critérios em relação às coisas de Deus. E a Bildade continua, né, falando aqui sobre Deus, como Deus é soberano, né? Contrapondo, obviamente, a ideia de Jó, de que ele era justo. Nos versículos seguintes, nós vamos ver várias falas de Jó e destacar alguns pontos sobre isso. No versículo 27, Jó ele demonstra a maneira como ele reagiu diante do sofrimento. Né? Ele demonstra como ele foi fiel a Deus, porque ele fala, ele deixa claro que, olha, se fosse outro, um ímpio sofrendo o que eu sofri, provavelmente ele negaria a Deus, né? Porque Deus faz exatamente isso, né? Ele recebe as bênçãos de Deus e ele sofre. Eu estou achando o versículo aqui. Cadê? Aqui, ó. Assim, ó.
Então, esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão. Seus filhos deles serão multiplicados, será para que sejam mortos à espada, os seus descendentes para passarem fome. Sobrevivem após a suportar as suas viúvas. Então. Se os perversos montarem para a pátria, pó, acumulam roupas para o barro e o justo verá roupas, etc. Tal. Então, o que ele está falando? Que o perverso, ele recebe isso, e quando o perverso recebe isso, ele vai amaldiçoar Deus, ele vai deixar de servir a Deus, se ele perder tudo. Jó perdeu, ele fez tudo isso, ele perdeu tudo isso, mas Jó não amaldiçoou a Deus, ele não negou a Deus. Então, olha só, há uma distinção. O perverso também vai receber bênçãos, coisas como os justos recebem, né? Boas coisas. Então, a ilusão do bem-estar da vida, né? Que essas riquezas devem gerar uma ideia de que Deus está conosco é um engano. Obviamente, a gente já chegou a essa conclusão. Ao ponto de nós não podemos basear nisso. Qualquer doutrina que fala que você segue a Deus, você vai ter riqueza, é uma doutrina anticristo, porque Cristo não prometeu isso. Né? Ele até fala, não acumule tesouros aqui na terra, onde atrás acumule tesouros nos céus, lá nos céus. Então a gente tem que tomar cuidado com essas doutrinas de prosperidade, porque a própria prosperidade, como eu falei, prosperidade não é riqueza, são coisas distintas. Né? Então, esse é um ponto-chave aqui que nós devemos ver. Já no capítulo 28, Jó, e esse capítulo é interessante porque Jó ele destaca que o ser humano ele pode descobrir coisas incríveis, né? Na verdade, a prata tem as suas minas, o ouro, etc. E tal. Ele destaca que o homem ele descobriu o ouro, ele descobriu esses elementos que foram criados por Deus, a prata. No entanto, o ser humano ele vai ter dificuldade de conhecer aquilo que ele traz no final aqui, o verdadeiro valor da sabedoria. Mas aonde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Então, o homem não pode comprar a sabedoria que ele descobriu. Ele não pode comprar a sabedoria com o ouro que ele descobriu a prata. Não. E aí chega esse ponto-chave aqui, que é Deus é o único que conhece a sabedoria. Ele vê o livro por completo, enquanto nós só vemos parte da história. Ele vê o plano completo. Então isso significa que, de fato, nós precisamos ter isso que ele fala aqui, né? Isso lembra um pouco de Provérbios, né? Comecinho de Provérbios, né? Isso aqui. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Se a gente olhar um pouquinho rapidinho lá em Provérbios capítulo 1, versículo, acho que é o 7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então tem essa conexão de que a sabedoria, que é errado, a sabedoria, ela começa a princípio pelo Senhor, né? Estamos em 28. Então, essa é o verdadeiro valor, né? Só teremos de fato verdadeira sabedoria quando conhecemos e respeitamos a autoridade que vem de Deus. Né? Então, esse é um ponto-chave aqui. Né? O ser humano pode descobrir riquezas, valor, mas há valores inestimáveis, incalculáveis, que estão em Deus. No versículo 29, Jó começa a fazer sua defesa final. A gente não vai ver toda a defesa final de Jó hoje, né? Vamos ver essa primeira parte, duas partes da defesa de Jó, final que vem no versículo capítulo 31. E a gente retoma toda a defesa de Jó e coloca junto. Mas ele começa colocando o seguinte. Jó, ele coloca que as boas ações em si, né, na verdade não Jó, né? Mas o capítulo em si, ele demonstra que as boas ações em si não vão nos livrar de sofrimento. Jó, como ele conta aqui o que ele fez, ele parecia um homem muito bom para sua comunidade, né? Ele fazia coisas boas, ele ajudava os necessitados, ele era uma pessoa importante para os reis, para os mais velhos, para os jovens. Mas agora, né? Ele não tinha tudo isso. Então, ele fazia bem as pessoas à sua volta, independente das classes sociais.
Mas agora, como o Senhor não estiver, para ele é como se o Senhor não estivesse mais lá, né? E ele dá essa a ideia, né? Ele fala, quem me dera ser como foi no passado, os dias em que Deus cuidava de mim, né? Quando Deus fazia resplandecer a lâmpada. Então, essa ideia da presença de Deus e agora a ausência de Deus na vida dele. Então, a conclusão, e acho que é ideal que eu pensei sobre isso é que Jó podia fazer isso, só podia fazer isso porque o Senhor dava a ele todo o vigor para realizar as obras. Então, qualquer ação boa que nós executamos e fazemos, é porque o Senhor nos dá o vigor para realizarmos tal ação também. E isso é fundamental para nossas vidas. Que Deus nos dá o vigor para realizar aquilo que nós precisamos fazer. E chegando no capítulo 30, chegando já no final, Jó, ele meio que reclama, né? Porque ele chega até o final a falar que, que Deus foi cruel com ele a partir do 16, né? Deus. Mas isso nasce da natureza humana de achar que fazer o bem em si, ele deve trazer retornos bons. Obviamente, na lógica seria isso, mas aí vem a lógica da justiça que nós estamos falando. A justiça não é uma fração simples. Quando fazemos boas ações, devemos ter em vista que não vamos receber o mesmo das pessoas. Obviamente, as pessoas têm as suas decisões, então as pessoas podem ser gratas ou não. E obviamente eu acho que é difícil quando a gente faz uma boa ação, a gente não pensar nesse ponto, né? Que podemos receber algo em bom. Mas as pessoas falam assim. Nós devemos, de forma alguma, nós devemos fazer o bem esperando o bem. Devemos fazer o bem porque é certo e pronto e acabou, né? Então, é simples. Obviamente, o estado de Jó aqui é muito difícil porque ele está sofrendo, né? Mas ele tem essa percepção que ele ajudou e agora ele não está sendo ajudado. E isso, para ele, causa talvez uma injustiça também no seu coração e até eu poder chegar e perguntar para Deus, né? Por que Deus fez isso com ele? Tá bom? Gente, é isso. Obrigado por participar. Pessoal, fiquem atentos ao canal. Em fevereiro nós vamos ter 2 eventos importantes. Gostaria que vocês que estão no grupo, que participam da live, estivessem, seria muito legal vê-los, até conhecê-los pessoalmente, as pessoas que participam, tá bom? Então, vai ser tudo mandado lá, os formulários para inscrição. Então, inscrevam-se, venham estar com a gente, participar de algum estudo. Venham nos cultos também, temos os cultos de domingo, temos várias coisas, materiais para vocês aqui, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Façam suas leituras, meditem também sobre as escrituras. E até a próxima, vamos continuar depois, e vai ser provavelmente a última live de Jó. Bom, valeu e até a próxima.